Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman. Hoje o assunto é um assunto delicado, complicado e importantíssimo. Vamos falar hoje sobre as intervenções de atividade física dentro da escola. O quanto elas podem impactar numa mudança efetiva de composição corporal, pensando no emagrecimento, de hábitos de atividade física momentâneos, não pensando na fase adulta, mas até que ponto funcionam essas intervenções dentro da escola? O assunto é bem delicado, complicado, são pesquisas robustas, difíceis de serem realizadas, né? Porque a gente está falando de uma quantidade bastante grande, estamos falando de culturas diferentes. Mas vem comigo, achei um artigo muito bacana. Deixa eu trazer minha tela aqui para ti, ó. Um artigo umbrella, né? O que é um umbrella? Pegam várias revisões, várias meta-análises e se discute sobre o assunto, tá bom? Grupo da Arábia Saudita, Al-Alawi e colaboradores, 2024, junho de 2024, bem recente. Então, na introdução se traz, né, da importância, né, a Organização Mundial de Saúde, da importância da gente identificar algumas coisas, como, por exemplo, a obesidade, né, que tem sido um problema que toda hora está na pauta e dentro do ambiente escolar não poderia ser diferente. E isso está muito relacionado com o comportamento sedentário, né? Hoje estima-se que 81% dos adolescentes no mundo inteiro não alcançam as recomendações que são de 1 hora de atividade física moderada, vigorosa diariamente. Esta é a recomendação. Você pai, você mãe, você professor, é o seguinte: criança e adolescente tem que se movimentar pelo menos 1 hora de atividade moderada a vigorosa diariamente, 7 horas por semana. Essa é a meta, né? E aí o que se tem, né? E com essa inatividade nós temos vários problemas, né? Aliás, além da obesidade, com problemas de diabetes, cardiovasculares, que podem vir com o passar dos anos na fase adulta, né? E além disso, né, um comprometimento com a autoimagem, com a autoestima, né, criando várias desordens alimentares, diminuindo a qualidade de vida. Então, é um problema muito complicado. Vários programas têm sido feitos tentando, né, principalmente no ambiente escolar, tentando promover esse aumento da atividade física. E aí a pergunta é, né, o que se sabe sobre o assunto? E para isso se fez essa revisão umbrella, tentando direcionar um pouco os resultados. Utilizou-se o Prisma e o modelo Pico para fazer essa revisão. Foram utilizados meta-análises e revisões importantes, principalmente utilizando escolares de 6 a 18 anos, né? E essa intervenção necessariamente precisava ter atividade física no seu escopo, né? E tentando, a partir daí, medir essa atividade física antes e depois e ver se esse programa efetivamente funcionou, tá? Então, os resultados foram 23 estudos, 8 meta-análises, 14 revisões e uma revisão scoping. E aí se dividiu os resultados em 6 a 12 anos, de 13 a 18, e vários resultados. E eu fui direto para a discussão, porque aqui nós temos dados bastante qualitativos, né? É difícil a gente conseguir fazer um estudo aqui tentando quantificar as coisas, porque são muitas intervenções diferentes e não tem como chegar lá. Então vamos lá. Primeira coisa muito importante, gente, esse tipo de estudo ele é difícil, complexo de ser feito, e de forma geral a qualidade dos estudos acabou sendo muito baixa, né? Então, você que me acompanha aí, de vez em quando eu elogio os estudos e tudo mais, e aqui não é uma crítica ao estudo, né? É uma crítica, é um comentário sobre o estado da arte em que nós estamos, né? É uma área que a gente não consegue ter uma evidência assim, concreta, dizer, não, isto é assim e funciona. Ainda é muito cedo para a gente chegar lá. Então, essa dificuldade de controlar muitas variáveis nesse tipo de estudo faz com que eles tenham baixa qualidade, né? Tem vários vieses que se chama de interpretação que pode prejudicar a conclusão do estudo. Então, vocês vão ver que a minha fala aqui às vezes pode até parecer um pouco contraditória, mas enfim, né? É assim que funciona, assim que a nossa ciência avança, né? Então, assim, primeiramente, falando de crianças de 6 a 12 anos, algumas intervenções obtiveram sucesso, né? O programa diário de milhas e a quebra ativa, né, dois nomes traduzidos literalmente, foram programas que mostraram resultados promissores,
né? Mostrando que conseguiu-se aumentar a atividade física, a aptidão física, a quantidade de exercício moderado e vigoroso realizado pelas crianças. Principalmente pensando isso em estudos ao longo de um tempo maior, né? O que consistia basicamente, né? Uma das estratégias foi fazer quebras ativas, ou seja, não ficar o tempo todo sentado assistindo aula, por exemplo, né? Fazer com que durante a aula houvesse momentos, ou na transição de disciplinas, ou na própria aula, tivessem quebras ativas. As crianças se movimentavam durante essa aula. A outra foi fazer quebras no currículo, né? Fazer de forma mais institucionalizada essas quebras. Fazer com que tivesse momentos específicos de exercícios com mais sessões de atividade física. E ainda, né, ter aulas específicas, né, como falei, de atividade física. Então, estas quebras, tornando esse dia a dia mais ativo dentro do contexto do currículo, mostrou resultados promissores, né? Quando se pega crianças mais adolescentes, 12, 18 anos, né? As intervenções multicomponentes, né, pensando em várias ações, elas mostraram um efeito muito pequeno ou não mostraram um efeito significativo nos níveis de atividade física. E até questionando um pouco até que ponto, né, é válido esse tipo de intervenção. Quando se junta todo mundo, crianças e adolescentes, houveram resultados positivos, outros nem tanto, né? Uma das coisas que se mostrou positivamente foi o transporte ativo, intervenções em que se fomentava, se estimulava o transporte ativo. Crianças virem de bicicleta, virem a pé, fazer com que pudessem se movimentar no se deslocar para a escola, né? Mas esse transporte ativo, ele contribuiu com a atividade física, mas ele, de forma geral, contribui somente com 50% do resultado. Então, só isso também não resolve. Também componentes isoladamente, algumas atividades isoladas, podem ajudar, mas também com um efeito muito pequeno. Então, por exemplo, né, aumentar a duração da atividade da aula de educação física, atividades físicas extracurriculares, atividades de quebra, né, de novo, que nem anteriormente falado, quebras durante as aulas, inclusive com atividades físicas durante o horário do lanche, né? E ainda outras formas de quebra, né, que não só dentro das salas de aulas, mas também com outras atividades. De novo, resultados pequenos, né, mas significativos. Também intervenções educacionais, né, tentando mudar esse comportamento, também mostraram um resultado positivo na redução de peso, né? Então você consegue aumentar um pouco a atividade física e reduzir um pouco. Principalmente, e aí para redução de peso, principalmente quando se fala de obesidade com programas multicomponentes. Então veja bem, o multicomponente na atividade física às vezes não é tão efetivo, mas o multicomponente pensando na obesidade ele é importante, porque o multicomponente entra hábitos alimentares, entra outros aspectos que são importantes, mas principalmente a nutrição. E aí, estas atividades, né, de novo, longa duração. Não podemos pensar numa estratégia na escola de 3 meses, 6 meses. A gente está falando de ano ou anos para poder realmente ter um efeito cultural nessas atividades. Outra coisa interessante trazida aqui, mostrando que as atividades de postos de trabalho ativos, né, mesas que são mais altas e a pessoa fica em pé, né, durante as aulas, né, quem sabe intercalando em duplas. Me lembro que no Fantástico uma vez apareceu uma matéria em empresas, né, mas aqui sugerindo em estudos com escolares, né? Então, você faz uma cadeira, mesa mais baixinha e outra mais alta, em que o colega fica sentado, outro fica em pé, e você pode ir revezando. Também mostrou um pequeno efeito na redução do IMC. Atividades motivacionais, intervenções motivacionais, mostraram um efeito inefetivo, não funcionou. Só motivar, só dizer para a galera vamos, 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 não tem sido uma coisa que é importante. Ainda, né, falando dos multicomponentes, como eu falei antes, né, existe um pequeno efeito no aumento da atividade física, muito pequeno, ou um
não teve efeito, por exemplo, no tempo sedentário, um mínimo efeito no índice de massa corporal, né? E na aptidão física também. Então, o multicomponente nem sempre ele é efetivo em algumas atividades. Ainda, né? Adicionar exercícios físicos extra parece que pode ser uma alternativa, né? Então, principalmente pensando em melhora de qualidade de vida e outros aspectos, tá? Então, de forma geral, e aí o estudo traz as limitações, como eu falei para vocês, estudos bem difíceis de serem conduzidos aqui, e aí no fim ele traz as implicações práticas, e ela um pouco direciona para a conclusão do estudo, mostrando que algumas intervenções são promissoras, né, podendo aumentar o nível de atividade física em escolares, crianças e adolescentes, principalmente pensando neste programa, nos programas Dial Mile Program, né, que eu falei das várias estratégias utilizadas, paradas ativas, postos de estudos ativos, intervenções multicomponentes, né, pode auxiliar. E quando se fala em redução de IMC, ainda a importância da nutrição associada nesses trabalhos multicomponentes. Certo, gente? Então, é um assunto bem complexo e que, vou dizer mais, precisa ser abordado, precisa ser tentado. Eu acho que assim, a gente tem um panorama geral da ciência, não quer dizer que não vá funcionar na sua escola. Então, você, profissional de educação física escolar, você precisa pensar em estratégia, em auxiliar, né? Enquanto profissional da educação, vinculado fortemente à saúde, você precisa pensar em intervenções que possam auxiliar no combate da obesidade, do sedentarismo e com isso ter melhores hábitos de vida. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Vem comigo, tamo junto nessa aí. Um abraço.